Atenção, grande promoção, olha só. Use um dicionário de grego e hebraico e apareça aqui no meu canal. Fica aqui por dentro, assiste o vídeo até o final, porque até o fim do vídeo eu vou explicar como que você faz para participar dessa grande promoção que eu tô te dando uma grande chance, hein? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e pode ser um pouco seu também. Para isso, você já sabe, né? Se inscreva nesse canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com alguém e, claro, deixe o seu comentário, assim você faz parte da produção de conteúdo deste espaço humilde na internet. Não se esqueça também de ativar as notificações, assim você fica sabendo de tudo o que acontece por aqui, se o YouTube colaborar, tá certo? Mas hoje eu queria falar sobre dicionários de grego e hebraico e o meu problema com eles. Você tem um problema com dicionários de grego e hebraico, Vitor? Strito sensu, não tenho. Eu tenho problema com o uso indiscriminado do grego e do hebraico quando você usa aí os dicionários de maneira indiscriminada, tá certo? Então, preste atenção no uso da palavra indiscriminado. É o uso indiscriminado que é complicado, tá certo? E como é que isso acontece e como que isso pode prejudicar e muito o seu estudo, o seu sermão, de repente a sua aula numa escola dominical? Muito bem. Eu vejo muita gente fazer uso de algum dicionário que ela teve acesso, tal, do grego e do hebraico, para, entre aspas, enriquecer um sermão, enriquecer uma aula, deixar aquela aula mais erudita ou com um ar mais sofisticado. Às vezes não, às vezes é por uma boa intenção de tentar trazer para aquelas pessoas que estão assistindo ou ouvindo uma informação mais profunda de fato. Mas o que acaba acontecendo é que você cai num problema sério, que quem é aqui antigo do canal já deve ter me ouvido falar sobre isso. Se não ouviu ou não se lembra, eu vou trazer a recordação, que é o seguinte: o sentido de uma palavra num texto não é o sentido do dicionário. Isso mesmo. O sentido de uma palavra dentro de um texto não é o sentido do dicionário. É um dos sentidos que possivelmente está listado como sentido possível para aquele verbete no dicionário. Então preste atenção. O significado de uma palavra dentro de um texto não é o que está escrito no dicionário. É um dos possíveis significados listados para aquele verbete em um dicionário, possivelmente. Porque às vezes tem até um outro significado que não vai estar ali no dicionário mesmo, tá certo? O que define o sentido de uma palavra é o seu contexto, é a intenção que o autor queria dar para aquela palavra. Um breve exemplo para você entender que não é o que está no dicionário, mas é o contexto. Vamos fazer uma viagem no tempo para a década de 90, quando a AIDS estava pegando solta e tinha isso no noticiário todos os dias. Se você não viveu os anos 90, você é um novinho aqui do canal, seja muito bem-vindo, você sempre pode vir aqui, que eu também faço conteúdo para você que é mais novo, mas para a turma que é mais da minha geração, vocês devem se lembrar de que todo dia no noticiário tinha lá alguma coisa sobre a AIDS, e especialmente sobre os cuidados para não contrair o vírus, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida, o vírus HIV, né, os grandes cuidados aí para se manter saudável e sem essa doença que ataca o nosso sistema imunológico. Muito bem. E claro, vocês sabem, AIDS é uma doença sexualmente transmissível. Portanto, quando você assistia o jornal e ia ter alguma informação sobre isso, frequentemente existia a informação de que você deveria usar o preservativo com o seu parceiro. Agora imagine o seguinte, por que eu estou falando dessa história? Vocês já vão ver onde a palavra entra. Certo? Agora imagine o seguinte, daqui 150 anos, alguém resolve estudar a década de 90. Fala, como será que foi a década de 90 no Brasil? E aí ele pega um acervo de vídeos do Jornal Nacional da década de 90 e passa essa reportagem
tome cuidado quando você estiver se relacionando com o seu parceiro, sempre use o preservativo, tralá, tralá, tralá. Beleza, terminou o bloco, parte de saúde e tal, intervalo comercial. No bloco seguinte, você tem ali esportes. E uma grande polêmica no Vasco da Gama, porque o Edmundo brigou com o Eurico Miranda. Edmundo, se você também não é da década de 90, camisa 7 do Vasco, do Palmeiras, do Corinthians, não teve uma passagem assim tão estelar no Corinthians, mas foi jogador do Corinthians também, grande jogador, Edmundo, o animal, certo? Brigou com o Eurico Miranda e também brigou com o baixinho Romário. Aí o repórter vai lá entrevistar o Romário, e o Romário bota panos quentes e fala, não, isso é água passada, o Edmundo é meu parceiro. E aí a pessoa que viu parceiro no primeiro bloco, parceiro no segundo bloco, se ele não prestar atenção no contexto, ele pode acreditar que o Edmundo e o Romário tinham um caso. Percebe? Que eles eram namorados. O que não é o caso, porque parceiro num contexto é o parceiro numa relação amorosa. Parceiro no outro contexto é o meu chapa, o meu amigo, meu chapa. Nossa, que coisa velha, né? Mas percebe que o que define o sentido de uma palavra é o seu contexto. Então, você simplesmente achar que você vai ler a Bíblia e cheguei uma palavra aqui que eu acho que é a palavra-chave e eu vou lá no dicionário para ver o que é aquilo no grego ou o que é aquilo no hebraico, aí eu vou resolver e vou ter o grande achado da exegese. Não é assim que a coisa funciona, né? Portanto, o uso do dicionário deve ser feito por pessoas que são capazes de identificar o contexto da palavra e definir qual é o melhor sentido entre os sentidos possíveis daquela palavra para aquele contexto ali. Quem que é a pessoa mais capacitada para fazer esse trabalho? O tradutor bíblico. O cara que traduziu a Bíblia muito provavelmente tem informações melhores a respeito do contexto daquela palavra do que eu e você. Certo? E assim, muito provavelmente você está assistindo esse vídeo até aqui, eu diria, ele tem informações melhores do que eu e muito melhores do que você, porque eu conheço o grego e o hebraico. Certo? Então, o uso do dicionário, ele pressupõe que você conheça o grego e o hebraico. Uma outra situação, deixa eu ilustrar para ficar um pouco melhor do meu problema com o uso do dicionário de grego e hebraico em sermão, em palestra, em aula, por parte de quem não tem domínio da língua. Você pega um cara, vamos pegar um cara aqui, que todo mundo sabe que não fala inglês. Todo mundo sabe que não fala inglês. E aí ele vai dar uma palestra, certo, sobre um autor chamado Neil Gaiman. Pega um livro do Neil Gaiman, Deuses Americanos. Certo? O Neil Gaiman, Deuses Americanos e tal. Ele está dando a palestra sobre Neil Gaiman, Deuses Americanos, que ele leu em português. Legítimo. Se ele gosta do livro, estudou sobre o livro, legítimo. Vai dar uma palestra sobre Neil Gaiman e Deuses Americanos. Ótimo, perfeito. Mas todo mundo sabe que ele leu em português e que ele não sabe ler em inglês. De repente, num dado momento da palestra, ele chega e fala o seguinte: olha, mas o tradutor de Deuses Americanos aqui errou, viu? Porque eu vi no dicionário que no inglês essa palavra é assim, e não assado do jeito que o tradutor traduziu. Percebe o quanto é ridículo? Sabe? Você percebe o quanto... E assim, a palavra é essa mesmo. O quanto é meio que uma vergonha alheia. Todo mundo sabe que o cara não sabe inglês. Como que ele vai dar uma de dizer que o tradutor traduziu errado? Percebe? Então, por isso eu tenho um problema com dicionários de grego e hebraico, mas não com os dicionários, que são excelentes ferramentas, inclusive para o seu aprendizado do grego e hebraico. Quando você começa a aprender o grego e hebraico, é bom que você tenha um léxico nas mãos para você adquirir vocabulário, etc., né? Mas é o uso indiscriminado do dicionário por parte de pessoas que não conhecem o idioma, que não estudaram o idioma e que se portam no púlpito como se soubessem do que estão falando, como se soubessem, porque elas foram lá e viram no dicionário, e no dicionário tem esse sentido, então o cara da NVI tá errado. Pô, o cara da NVI
sabe muito grego para ter trabalhado na tradução da NVI. Entendeu? Então, e aliás, eu tenho um e-book sobre tradução bíblica que se der uma pesquisada aí é facinho de baixar. Né? E aí você vai entender que a maioria das traduções brasileiras para o português são muito boas, feitas por gente muito capacitada. A grande maioria das traduções. Né? Tem algumas que não, mas a grande maioria das traduções é. Né? E quem sabe não é o tradutor, quem sabe é o camarada que olhou o dicionário. E aí piora quando o cara usou o bendito do Strong. Não, porque eu vi no Strong. Putz, aí piorou. Aí a discussão é pior ainda. Por quê? Porque o James Strong fez um trabalho monumental, incrível, assim, digno de admirabilíssima confiança, que é o trabalho de concordância, de listar todas as palavras no grego e hebraico e nas suas ocorrências dentro da Bíblia King James. Assim, isso daí ele fez, é um mérito que deve ter sido um esforço hercúleo, um trabalho monumental, e para sua época acrescentou-se a isso um léxico competente, um bom léxico, né? Só que o léxico do Strong é um léxico de 1890. E aí você tem entre 1890 e 2020, faça as contas, 130 anos. 130 anos de desenvolvimento lexicográfico, de estudo sobre palavras e seus contextos, que são completamente ignorados quando você pega um dicionário de 1890. Aí o cara leu no dicionário do Strong e quer saber mais do que os tradutores da Bíblia que passaram a vida estudando tradução. É uma pretensão arrogante, uma presunção que chega a ser pecado, cara. Assim, chega a ser pecado, entendeu? Eu sei que é uma presunção baseada em fatos que a pessoa desconhece, que ela ignora, ela não sabe ainda, detalhes da vida que ela não, né? Então não é intencional, não é deliberado muitas vezes, né? Mas é um problema. Então, o trabalho do James Strong é fenomenal, monumental, digno de nota, né? Mas do ponto de vista do que está lá no dicionário, é um trabalho muito desatualizado. E aí fica mais outro alerta. O cara vai lá e paga uma grana para pegar o Strong impresso. Cara, Strong é domínio público. Se você tem alguma coisa de inglês e tal, e uso digital, é de graça. Né? Você vai lá no BibleHub.com e o que você acha do Strong está lá. Né? Então, assim, não gaste o seu rico dinheirinho com isso. Né? Então, deu para entender o problema com o dicionário de hebraico e de grego? É muito melhor você investir o seu dinheiro que ia para o Strong num curso de grego, num curso de hebraico. É muito melhor. Né? Você vai lá no Paulo On, meu parceiro Paulo On, ele tem lá um curso de grego. Volta e meia tem promoção. Né? É um investimento muito mais bem feito, muito mais honesto, porque você está realmente se dispondo a aprender a língua. Né? E não arrotar que você sabe uma língua que você não sabe, certo? Então é um negócio assim muito mais honesto e muito mais bem investido, um dinheiro muito mais bem investido, você ir lá e se dedicar de fato a aprender a língua. Aí fica feita a promoção, você continua usando você, né? É brincadeira, talvez não seja você, entendeu? Mas não me leve a mal, é um jeito de brincar. Mas assim, fica feita aqui a promoção, você faz o uso indiscriminado do Strong ou de outro dicionário de hebraico e grego sem conhecer o grego e hebraico bíblico, é garantia que uma hora ou outra você vai aparecer aqui no meu canal, no quadro direto do original, que na maior parte das vezes, por que eu tenho que fazer o quadro direto original? Porque algum engraçadinho que não conhece a língua, que não conhece a gramática, que não sabe encaixar as palavras no devido contexto, acaba popularizando alguma bobagem que eu sou obrigado a desmistificar. E aí vem aqui pro canal, eu tenho que falar, não, gente, não é ágape, é agape, percebe? Entre outras coisas que aparecem no direto do original. É um quadro que no meu canal meio que só existe porque tem muita gente que faz um uso indiscriminado e equivocado dos idiomas originais, tá certo? Então, basicamente é isso. O quadro direto do original existe para quê? Para desmistificar algumas dessas coisas e para você voltar a ter confiança na sua tradução. Que se for a revista atualizada, a Nova Almeida atualizada, a Almeida século XXI, a King James atualizada,
A NVI, a NVT, são excelentes traduções feitas por gente muito boa, que claro, como qualquer tradução vai ter falhas, mas você pode usar 2 ou 3 traduções, compará-las entre si, Bíblia de Jerusalém, enfim, tem muita opção no mercado editorial brasileiro de boas traduções para o português, que você pode utilizar, comparar umas com as outras, entender mais ou menos por que tem uma diferença aqui, outra diferença ali. Quando você não sabe, você pode ir num comentário bíblico, ou seja, não tem a necessidade de arrotar conhecimento que não se tem baseado numa consulta de dicionário, tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Não queira aparecer nesse canal por estes motivos, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.